Boa noite, meus irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos vocês com a graça do Senhor Jesus. Prazer estar com todos. Deus abençoe. Prazer muito grande também estar com os irmãos desde sexta-feira. Momento tão doce de comunhão que o Senhor nos preparou. Pastor Jaime Leonardo, fiquei muito feliz de vê-lo aqui. Nós oramos, viu, irmã Júlia, por vocês, por sua família lá em nossa igreja. E estamos alegres no Senhor por vê-los no processo de restauração. Nós cremos que o Senhor vai completar essa obra. Logo, logo vocês vão estar juntos na obra do Senhor, servindo bem como tem servido esses anos. Pastor Valnei, obrigado mais uma vez por me receber em sua casa, pelas boas conversas. Pastor Valnei foi meu pastor e também é meu amigo. É a pessoa que eu confesso meus pecados, é a pessoa que me aconselha, e é um grande prazer desfrutar da companhia dele. Obrigado também aos irmãos do Encontro de Casais, pelas palavras graciosas, os bilhetes que a gente recebeu hoje de vocês, todos os bilhetes carinhosos. Muito obrigado, a gente guarda com muito carinho essas amizades novas que o Senhor nos deu a oportunidade de fazer. Dizer a vocês que foi muito marcante para a gente. Aquelas coisas que ocorreram hoje de manhã, aquele quebrantamento, foi uma coisa muito bonita, muito bela de se ver, os irmãos orando. E isso me fez pensar em um livro antigo que li, que foi escrito por um pastor no século XVIII. Esse livro chama-se A Verdadeira Obra do Espírito Santo. E uma das coisas que ele falou naquele livro é que a diferença entre a obra do Espírito Santo e o mero emocionalismo está na permanência daquilo que acontece dentro do nosso coração. Então eu queria dizer para vocês que esse é o grande desafio. É você lutar para que você não seja roubado daquilo que Deus falou com você, daqueles compromissos que o Senhor colocou no seu coração. Você não pode permitir que a partir de amanhã as suas ocupações, as suas lutas, as suas provações roubem aquilo que Deus colocou dentro de você. Então lute, medite, é para isso que serve a prática cristã da meditação. É para você remoer, é para você orar a respeito daquilo, é para você continuar agradecendo ao Senhor e formando compromissos diante do Senhor. Pois bem, vamos todos juntos orar ao Senhor, vamos clamar pela graça de Deus, enquanto nós lemos a Sagrada Escritura. Senhor, nós estamos juntos, reunidos, no nome do Senhor Jesus, e nós estamos aqui para a Tua glória. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós Te amamos. Tu és a razão da nossa vida, o motivo da nossa existência. O Senhor é Deus, Rei, Senhor de tudo, governante do universo. O Senhor é o sustentador de todas as coisas e também de nossa vida. Nós Te agradecemos porque na Tua grandeza e beleza, um dia o Senhor veio a esse mundo e se manifestou a nós fisicamente na pessoa do Senhor Jesus. Te agradecemos pelo nosso Salvador, pela obra maravilhosa que Ele fez na cruz, carregando o preço do nosso pecado. Mas também Te louvamos pelo Espírito Santo, que conduziu aquilo que Cristo fez ao nosso coração. Um dia nos chamou, lavou-nos no sangue do Senhor, nos fez novos diante de Ti. Nós Te agradecemos pela Bíblia, por esse livro santo que o Senhor nos deu, a Tua palavra, para a nossa instrução, para o nosso deleite, para o nosso crescimento. E essa noite, Senhor, nós estamos reunidos por causa de Ti. Tudo o que nós precisamos e queremos é a Tua presença, falando ao nosso coração, ministrando a nossa alma. E é por isso que nós pedimos ao Senhor que venha a nós através da Escritura, através das verdades espirituais. Permita, Senhor, que fique no coração desses irmãos apenas aquelas coisas que vêm de Ti. Nós pedimos isso para o Teu louvor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 19, verso 16. Na verdade, eu quero apenas introduzir a nossa meditação com a leitura de uma frase. Na verdade, eu quero salientar uma palavra do verso 16 do capítulo 19 de Gênesis.
Algumas pessoas poderiam ter o seu caráter resumido em uma expressão. Nós falamos um pouco isso hoje de manhã. A Bíblia fala de Judas, o traidor, Simão, o leproso. E essa noite eu quero trazer para vocês, fechando a nossa série de meditações, só que hoje pensando em estender um pouco para a igreja de modo geral, eu quero apresentar para vocês um personagem, um homem de família. E eu quero tentar demonstrar para vocês, se Deus nos ajudar, que a vida dele pode ser resumida em uma palavra. O caráter dele pode ser demonstrado, evidenciado através de uma única expressão. E a expressão é procrastinação. Palavra um pouco chata, difícil. Mas procrastinar significa empurrar com a barriga. Significa deixar para depois. É aquela pessoa que sempre está deixando para o amanhã. É aquela pessoa que sabe o que deve ser feito, já foi mostrado por A mais B o que necessita, mas essa pessoa continua adiando, esperando o futuro. E o nosso personagem é esse tipo de sujeito. Ele é uma pessoa que conhece Deus, que conhece o Senhor, que sabe aquilo que Deus requer dele, mas ele empurra com a barriga, ele deixa para depois, ele foi convencido por todos os meios da vontade do Senhor, mas mesmo assim ele continua adiando. Então eu quero apresentar para vocês, e o caráter dele é resumido no verso 16, em uma palavra. Vamos ler, diz assim: como porém se demorasse. Aqui está a procrastinação desse homem. Então o texto diz: como porém se demorassem, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Então aqui nós temos um procrastinador. Ele se demorando, ele adiando, até que o próprio Deus perde a paciência com ele e através dos seus anjos saem puxando esse homem para fora da cidade antes que ele fosse sucumbido na destruição. Então de quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Ló. E eu quero essa noite, se o Senhor nos permitir, apresentar esse homem como um homem de família. Eu quero mostrar para vocês que a Bíblia é um livro que não dissimula o caráter das pessoas. A Bíblia não procura melhorar a imagem de alguém como normalmente um biógrafo faz. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Porque a Bíblia não esconde os erros dos seus personagens, ela apresenta o seu caráter. E aqui nós temos um modelo de um homem que sempre está se demorando. E vocês sabem muito bem quem é esse homem. Ele é filho, ele é sobrinho, melhor dizendo, do fiel Abraão, e ele se demorou, ele procrastinou numa ocasião que ele não devia fazer isso, porque era uma ocasião em que Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, e ele estava diante da presença de Deus, diante do olhar de 2 anjos que vieram para retirar daquela cidade, mas ainda assim ele se demorou. Então, para a gente investigar a vida desse homem, eu elaborei algumas perguntas. Essas perguntas servem para guiar o nosso raciocínio. Além da própria pregação, durante alguns anos eu fui professor, e eu sou um professor meio à moda antiga. Eu sou do tempo de fazer questionário, sabe? Fazer a perguntinha e fazer resposta. E até hoje a gente continua com esse modelo na cabeça. Então hoje vai ser mais ou menos como aquele método antigo, a pedagogia antiga. Nós elaboramos algumas perguntas, e essas perguntas vão servir para guiar o nosso raciocínio, enquanto nós consideramos a vida desse personagem, se o Senhor nos permitir. Então a primeira pergunta é simples: quem era Ló? Quem era esse homem? Se eu pudesse dizer em uma palavra, Ló era crente. Ló era servo de Deus. Um servo de Deus verdadeiro, convertido, justo, justificado. Nós descobrimos que Ló era crente porque se você ler a vida dele só no livro de Gênesis, você vai ficar com sérias dúvidas por causa da própria postura dele. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento então explica o Antigo Testamento e mostra que esse homem era de fato uma pessoa convertida. Então vamos lá, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. E aqui nós vamos ver a maneira como
dirigido pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro retratou Ló. Gostaria que ao ler esses versículos, nós vamos ler o verso 7 e o 8, gostaria que ao ler esses dois versos vocês prestassem atenção em uma palavrinha que se repete. Lembra que as repetições na Bíblia são muito importantes, são dirigidas pelo Espírito Santo para nos ensinar. Então 2 Pedro capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Qual é a expressão que salta aos olhos? Justo. Justo. Ele é justo, a Bíblia reitera isso, diz que ele tinha uma alma justa, e vocês sabem muito bem que essa palavra justa no Novo Testamento é a ideia de alguém que foi justificado, que foi salvo. E, irmãos, isso é muito importante, guarde essa informação na sua mente, porque à medida em que nós formos desenvolvendo a mensagem, você vai ver que isso mexe muito com a gente. Então o texto diz que ele era justo, que ele viveu num lugar repleto de depravação, no meio dos sodomitas, e mesmo assim ele não se tornou um iníquo. E é impossível uma pessoa viver no meio de pessoas que pecam drasticamente e não se contaminar, a não ser que seja pela graça de Deus. O texto diz, nós lemos aqui, o texto diz assim, na terceira linha do verso 8, que ele atormentava a sua alma por causa das obras daqueles homens. Então, é uma descrição de um homem que sofria. Ele estava magoado, ele estava afligido, ele estava atormentado diante de tanto pecado, diante de tanta devassidão diante de Deus. E novamente, irmãos, isso é um sinal de conversão. Esse é um sinal de alguém justo, porque só uma pessoa que foi salva pelo Senhor é que pode olhar para o mal, para o pecado, para a devassidão e sentir um incômodo no coração. Lembra do próprio Davi falando: vi os infiéis e senti desgosto, porque eles não guardam a tua palavra. Salmo 119, 158. As próprias palavras do apóstolo Paulo em Romanos 9:2, ele dizendo: eu tenho uma dor profunda e incessante no coração, por causa dos meus compatriotas que não se convertem. Só uma pessoa santa, só uma pessoa salva é que pode se sentir assim. E isso é mais uma evidência de que ele era nosso irmão. Uma outra evidência no próprio texto, na terceira linha ainda do verso 8, ele diz: atormentava a sua alma justa cada dia. Essa expressão é importante também no verso. É para mostrar que, com o passar do tempo, ele não se tornou insensível, indiferente ao pecado, como acontece com muita gente. Tem pessoas que, durante algum tempo, elas até são capazes de se ressentir do mal, da maldade, da imoralidade, da injustiça, mas à medida que as pessoas vão tendo contato com aquilo repetidamente, é como se fosse calcificando os seus sentimentos, e chega um ponto que para ela aquilo é indiferente. Não aconteceu isso com ele. O texto diz que cada dia ele era atormentado. Todos os dias ele sofria. Todos os dias ele ficava magoado. E isso demonstra, meus irmãos, claramente que Ló tinha uma espécie de uma sensibilidade refinada ao pecado. E só crente tem isso. Só pessoas que têm a graça de Deus é que são capazes de ter esse tipo de reação diante da maldade. Portanto, eu acho que isso responde bem à nossa primeira pergunta. Quem era Ló? Ló era justo. Ló era crente. Ló tinha uma alma santa. Ló era um homem afligido. Ló era um homem que sofria. Ló não era indiferente ao pecado. Ló nunca se acostumou com a imoralidade que ele via todos os dias na cidade de Sodoma. Isso nos leva à segunda pergunta. Se Ló era crente, então qual foi o seu pecado? Qual foi o ponto em que ele tropeçou no seu relacionamento com Deus? Eu creio que essa pergunta a gente já respondeu no princípio. Mas volte, por favor, a Gênesis 19. E vamos ler. Novamente, primeira parte do verso 16. Estou lendo aqui de propósito,
apelando à repetição para ver se fica marcado isso em sua mente. Gênesis 19, verso 16, diz o seguinte: como, porém, se demorasse. Esse foi o pecado dele. Ele se demorou. Irmãos, essas palavras aqui, elas são espantosas. Porque Deus já havia revelado para ele a condição terrível daquela cidade. E mesmo assim ele se demorou. No capítulo 19, versículo 13, olha só o que os anjos falam a Ló. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então ele sabia, Deus já havia revelado a ele, Deus já tinha dito a ele que o julgamento estava às portas, que aquele povo seria destruído. E ele conhecia Deus, ele sabia quem era o Senhor. Ele não era uma pessoa que estava dando os primeiros passos da fé. Ele conhecia Abraão, ele sabia que Deus não mudava. E ele mesmo tinha tanta certeza que Deus iria destruir essa cidade, que ele até advertiu seus familiares. Você vê isso no versículo 14 do capítulo 19. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para se casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Irmãos, essa pregação ele tinha que pregar para ele mesmo. Vou me levantar e vou correr daqui, porque Deus vai destruir. Mas ele não fazia isso. Mas aqui nós percebemos que ele tinha certeza da destruição, e mesmo assim ele demora, ele protela, ele está procrastinando. Nós podemos dizer aqui que ele foi lento quando ele deveria ser rápido, ele foi relutante em vez de ir à frente, ele foi indiferente, ele foi desinteressado, e isso é uma coisa muito espantosa, porque ele estava debaixo de um juízo destruidor e iminente que vinha diretamente do Senhor. Meus irmãos, há muitos que servem a Deus nas igrejas que são semelhantes a Ló. Conhecem a Deus, mas não vivem à altura desse conhecimento. Enxergam longe nas coisas espirituais, mas praticam muito pouco. E vivem assim por anos a fio. São pessoas que conhecem o Cristo, que amam a verdade do Evangelho. São pessoas que amam ouvir as Escrituras, concordam com o Evangelho, mas ao mesmo tempo são pessoas que fazem coisas completamente estranhas e opostas ao que o Evangelho de Cristo declara e o que elas afirmam crer. E não é de se admirar que essas pessoas, embora tenham o conhecimento do Evangelho, tenham o conhecimento de Cristo, são completamente inertes espiritualmente. São pessoas que possuem cabeça. São pessoas que acreditam no céu, mas parece que não abraçam o céu com todo o seu vigor. São pessoas que dizem que amam a Jesus, mas o serviço que elas prestam a Jesus é quase que insignificante. São pessoas que dizem que odeiam o diabo, mas parece que estão sempre atraindo o diabo para si por causa das suas próprias obras. São pessoas que sabem que o tempo é curto, mas vivem como se o tempo fosse longo. São pessoas que sabem que a vida cristã é uma guerra, mas vivem como se fosse um ambiente de paz. Sabem que o juiz está às portas, mas parecem adormecidos. O que dizer dessas pessoas? São irmãos de Ló. São irmãos e irmãs de Ló. São pessoas que relutam em obedecer ao Senhor. São pessoas que admiram a santidade, que gostam de ver alguém que é consagrado ao Senhor, mas ao mesmo tempo parece que determinaram para si que a santidade é um padrão impossível de ser alcançado por elas. Possuem uma falsa ideia do que é o amor, por medo de serem considerados intolerantes, medievais, aceitam tudo para serem agradáveis às pessoas em vez de querer ser agradável ao Senhor. Quando vem descrições da Bíblia sobre sacrifícios, abnegação, as pessoas simplesmente correm disso. São cristãos que não querem tomar a cruz, que não querem arrancar o olho esquerdo.
É como se tentassem passar a vida inteira tornando aquela cruz leve e a porta que é estreita uma porta larga para que ande à vontade. São irmãos de Ló. Amam Sodoma. Amam esse mundo. Vivem interagindo com tudo aquilo que é pecaminoso e desonra ao Senhor. Inventam desculpas engenhosas para poder, de certa maneira, ficar numa posição em que usufrui de algo do reino de Deus, mas ao mesmo tempo não larga o seu mundo. Um dia podem estar aqui sentados, ouvindo uma mensagem, cantando músicas, emocionados, contribuindo, mas no outro dia podem estar no meio da imoralidade, com conversas profanas, interagindo com pessoas mundanas, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. E buscam desculpas na Bíblia. Mas Jesus falou que a gente tem que viver, que a gente não pode ser uma pessoa isolada. Deus não quer que a gente se afaste do mundo. E essas pessoas vivem assim. Pecados como preguiça, mentira, orgulho, egoísmo, impaciência, vivem no coração dessas pessoas como se fossem inquilinos, nunca incomodados. O que dizer dessas pessoas? Irmãos e irmãs de Ló. São relutantes. Eu quero dizer a você que se você está aqui essa noite e você se identifica com tudo isso, você não é uma pessoa feliz. Porque o testemunho do Espírito Santo no seu coração acaba impedindo que você desfrute do mundo como um mundano de fato desfruta. Você sabe que tem uma coisa errada. Você pode ir até lá e mergulhar, mas você carrega um peso dentro de você depois, porque isso é o trabalho do Espírito Santo. Talvez você durante algum tempo até correu bem, mas perdeu o seu primeiro amor. E o chamado de Deus para essa noite é que você jamais vai encontrar conforto na sua vida enquanto você não tornar Jesus Cristo. Enquanto você não se assumir como um servo e uma serva de Deus. Enquanto você não tornar ao primeiro amor. É do mesmo jeito de Pedro. Enquanto Pedro viveu longe, seguindo o Senhor Jesus de longe, ele carregava um peso na sua alma. Até o momento em que ele assume Jesus como Senhor e Salvador, enfrenta as autoridades, prega a mensagem e chega ao ponto de querer ser crucificado de cabeça para baixo. Então, se você está nessa situação, eu peço a você que continue aqui um pouco mais comigo. E vamos olhar mais um pouco a vida de Ló, e eu espero que Deus traga sabedoria ao seu coração, enquanto consideramos. Terceira pergunta. Quais razões poderiam ser dadas para a relutância, a procrastinação, essa demora de Ló? O que foi que aconteceu na sua vida? E aqui eu quero olhar um pouco a história dele com vocês e tentar demonstrar para vocês que esse comportamento dele em Gênesis 19 não foi uma coisa no vácuo, não foi uma coisa que aconteceu só naquele dia, mas que ele cultivou desde a sua juventude um caráter que conduziu ele por esse caminho. Então, respondendo a essa questão, quais razões nós podemos ver que justificam esse comportamento? A primeira resposta é essa. Ele fez uma escolha errada durante a sua juventude. Quando era jovem, ele fez uma escolha errada. Eu sei que vocês conhecem bem a história bíblica, mas Abraão e Ló viveram juntos. E a história sagrada registra que os dois ficaram muito ricos. E chegou um momento em que eles não poderiam mais conviver. Estava havendo desavenças entre os pastores dos dois rebanhos. E Abraão, mesmo sendo o homem mais velho e que por direito tinha primazia de escolha, ele acabou num gesto de cortesia chegando para Ló e dizendo: Ló, você escolhe para onde você vai. Para onde você for, eu vou para o lado oposto. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 13. Vamos até lá, por favor. Gênesis capítulo 13. Verso 9, aqui nós temos o relato bíblico dessa situação que acabamos de descrever. Então o texto diz: Acaso não está diante de ti toda a terra?
peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então esse foi a oferta de Abraão. Como eu disse, uma oferta de muita generosidade, já que ele era o mais velho, ele tinha primazia. Mas a questão, meus irmãos, é essa: o que fez Ló? O que fez Ló? Qual foi a escolha dele? A Bíblia diz que ele olhou as campinas do Jordão, próximas da cidade de Sodoma. Eram terras maravilhosas, eram terras muito férteis, regadas. E ele simplesmente escolheu aquela terra por questões financeiras, por questões de negócios, um modo de se tornar ainda mais rico. Nós vemos isso no versículo, nós podemos ver isso no versículo 10. Diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Então a escolha dele, você percebe que não teve nenhum critério espiritual. Ele simplesmente escolheu por possibilidades de negócios. Ele estaria perto de Sodoma. A cidade de Sodoma era marcada por pessoas más, que pecavam excessivamente, mas ele não se importou com isso, porque o negócio dele era ganhar dinheiro, a terra era boa. Nós podemos dizer aqui, meus irmãos, que ele não viveu pela fé, ele viveu pela vista. Ele viveu pelo temporal, em vez de levar em conta a eternidade. Ele pensou no terreno, ele não pensou na sua alma. E nós podemos, no mínimo, aqui dizer que foi um mau começo. Um mau começo. Um jovem tomando decisões na área econômica da sua vida, sem considerar a sua alma. Foi um mau começo. No capítulo 13, no versículo 12, isso chama muita atenção, diz assim: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Vocês estão percebendo essa progressão? Então ele toma uma decisão errada, e o texto sagrado diz que ele vai, e cada dia ele dá um passo, e cada dia dá um passo, e cada dia mais ele está próximo daquelas pessoas. Esse foi o primeiro erro dele. E ele tomou essa decisão errada quando ele ainda era um jovem. Qual é a segunda razão para a sua procrastinação? Eu chamei a seguinte: ele se misturou com pecadores quando não havia nenhum motivo que justificasse isso. Quando o texto sagrado volta a mencionar Ló novamente, já o menciona como sendo um morador de Sodoma. Você pode ver isso no capítulo 14, versículo 12. Capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava onde? Em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Quando o texto sagrado volta a mencionar esse homem, ele já era um habitante de Sodoma. Ele não foi por uma ordem expressa do Senhor. Ele não foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos se ele foi para a cidade de Sodoma por causa da sua esposa, que estava querendo frequentar o shopping center dos sodomitas, ou se foi simplesmente por causa das suas filhas, que estavam amadurecendo e iam precisar de homens para se casar. Nós não sabemos se foi por conta dele mesmo, ele viu a possibilidade de se tornar um líder, uma pessoa influente, o que de fato vai acontecer. Mas, meus irmãos, ele se mudou para ali sem nenhum motivo que justificasse. Quando o Filho de Deus começa a fazer escolhas e a conviver demasiadamente com pessoas do mundo, pecadores, irmãos, não é de se admirar que essas pessoas se tornem completamente endurecidas para as advertências divinas, como é o caso desse homem. Esse aqui é o caminho mais rápido para você matar a sua espiritualidade e o seu interesse pelas coisas espirituais. Esse aqui é o mesmo caminho que todas as pessoas acabam trilhando e perdem a sua sensibilidade espiritual ao pecado.
É o mesmo caminho que Sansão percorreu, cujo fim foram os olhos vazados e a escravidão. Meus irmãos, vamos trazer isso à nossa mente. Se você não quer se tornar um cristão relutante, procrastinador, que está empurrando sua vida espiritual com a barriga, tome cuidado para você não se misturar sem necessidade com pessoas mundanas. Tome cuidado. Lembre-se disso, por exemplo, ao você escolher um lugar para morar. Além do custo de vida, o conforto, considere se esse lugar que você quer morar contribui para você estar mais próximo do Senhor ou distante do Senhor. Pense se o Cristo crucificado vai estar sempre ao alcance da sua porta. Lembre-se disso ao você escolher a sua carreira, o seu trabalho. Além das possibilidades de crescimento financeiro, de carreira, considere a sua alma. Considere o seu coração. A sua alma vai ser alimentada ou a sua alma vai estar faminta? Você vai ter tempo para desenvolver a sua vida espiritual, o seu relacionamento com o Senhor? É um tipo de atividade que subtrai o privilégio de você estar com a igreja de Deus adorando? Qual dia da semana você vai dedicar para louvar o nome do Senhor, estar com a igreja de Cristo? Eu quero dizer a você que nada vai valer você encher os seus bolsos de dinheiro e a sua alma ficar faminta. Uma decisão como essa pode custar muito caro para você. Lembre-se do guisado de Esaú, que abriu mão da sua primogenitura por causa de um prato de comida. Nem gostoso é lentilha, não sei se você gosta, mas depois que eu comi esse negócio aí que eu fiquei com raiva de Esaú mesmo. Mas lembre-se disso. Lembre-se disso quando você for escolher um marido ou uma esposa, caso você ainda não se casou. Além da beleza, além da amabilidade, considere a sua alma. Essa união vai elevar sua alma ao Senhor ou vai produzir decadência espiritual em sua vida? Essa união vai fazer de você uma pessoa mais santa ou vai fazer de você uma pessoa mais mundana? Essa união vai tornar você mais próximo do Senhor Jesus Cristo ou mais próximo do mundo? Irmãos, nós precisamos levar isso em conta. Você precisa levar isso em conta ao escolher uma pessoa para se relacionar. Você não pode se iludir. Se você começar a trilhar o mesmo caminho de Ló, muito logo você vai se encontrar que nem Sansão, roubado das suas forças espirituais e sozinho, sem vitalidade espiritual, a sua fé enfraquecendo. E talvez isso ocorra em sua vida em um momento crucial em que o inimigo está vindo para cima de você como uma avalanche e você não está pronto, você não está revestido da armadura de Deus e portanto você não vai suportar o dia mau. Então tome cuidado. Tome cuidado com as escolhas que você anda fazendo. Isso nos leva à quarta questão. Que tipo de fruto essa relutância de Ló produziu? Quais foram os resultados? Onde foi que ele chegou? Então vamos considerar isso por alguns minutos. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que ele não glorificou o nome de Deus através do seu testemunho na cidade de Sodoma. Ele não fez o bem espiritual ali. Meus irmãos, é significativo que mesmo vivendo por tanto tempo em Sodoma e ocupando uma posição de liderança naquela cidade, e nós sabemos isso porque ele ficava sentado à porta da cidade e só os anciãos, as pessoas de poder é que ficavam nas portas da cidade decidindo questões. Mesmo ele vivendo por tanto tempo ali, tendo posição de liderança, ele não era respeitado como um servo de Deus. Isso é uma coisa significativa. Nenhum justo foi encontrado naquela cidade. Basta você lembrar a conversa de Deus com Abraão, Abraão intercedendo. Se tiver 50, se tiver 40, nenhum justo foi encontrado. Nem os empregados dele honravam o Senhor. Ele não era tido como um homem de Deus. Por uma única vez, quando ele tentou se impor como crente e impedir uma maldade terrível que aqueles homens estavam para fazer, veja só como eles o trataram. Capítulo 19, vamos até lá.
capítulo 19. Vocês devem lembrar aqui do contexto da passagem, a gente não tem tempo de ler, mas lembre que os anjos chegaram, ele recebeu os anjos em casa, e de repente os sodomitas chegaram na sua porta dizendo: traga esses homens para fora porque nós queremos abusar deles. Eles queriam estuprar os anjos que estavam materializados em forma humana. E no verso 9 diz o seguinte: eles porém disseram: retira-te daí. Isso são os sodomitas falando com Ló. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Aqui, irmãos, é uma única vez em que Ló tenta se impor como homem de Deus. É a única vez que ele tenta se colocar como servo de Deus e dizer para aqueles homens: não façam isso, vocês estão prestes a fazer algo terrível. Mas esses homens não respeitam ele. Esses homens não têm ele como a moral de um crente. Isso, irmãos, não é de surpreender ninguém. Almas relutantes não fazem bem ao mundo. Almas relutantes não trazem crédito para Deus. Lembra do Senhor Jesus Cristo dizendo que o sal que é insípido para nada presta. Não há nada nessas pessoas que atrai aos outros ao Senhor Jesus. Não se vê Cristo no seu rosto. Não vê o bom perfume de Cristo. Ele não se porta como servo de Deus. O seu sal não tempera as impurezas que estão ao seu redor. Então esse é o primeiro resultado da sua vida. Ele não é respeitado como crente. Ele não é respeitado como homem de Deus. O segundo, e provavelmente o mais terrível, ele não conseguiu livrar sua família. Ele não conseguiu salvar a sua família da destruição. Meus irmãos, enquanto ele advertia os seus genros que a destruição era iminente, veja a maneira como os seus genros reagem à sua exortação e pregação. Capítulo 19, verso 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Vocês estão vendo? O homem está desesperado pregando: levanta, sai daí, a destruição chegou. E deixa de brincadeira. Eles riem dele. Ele é motivo de piada. Isso aqui, irmãos, são palavras terríveis. É como se os genros dele estivessem dizendo: quem é que se importa com o que você está dizendo? E novamente, isso não é de estranhar. Crente que empurra com a barriga, crente relutante, é sempre motivo de piada. É motivo de zombaria para as pessoas desse mundo. O que dizer da própria mulher de Ló? Deixou a cidade acompanhando seu marido, mas deixou o seu coração na cidade. E mesmo advertida por Deus de que não deveria olhar, deveria focar para frente e levar uma nova vida e deixar tudo aquilo para trás, o texto diz que ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. O que isso manifesta? Manifesta o coração dela. Ela era uma sodomita de coração. Ela não queria deixar aquele povo, ela não queria deixar aquela cultura, ela se identificava com os habitantes daquela cidade. O que dizer das filhas de Ló? Embora elas tenham escapado da destruição, elas levaram o pai delas a cometer o mais terrível de todos os pecados que um pai pode cometer contra uma filha: o incesto. Capítulo 19, versículo 36. É muito triste isso. E as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Elas embebedam o pai, seduzem o pai, como se fossem prostitutas. E eu pergunto para vocês, onde foi que elas aprenderam isso? Onde foi? Onde elas aprenderam que é lícito
filhas se relacionarem intimamente com seu próprio pai. Onde foi que elas receberam essa lição? Foi naquela cidade. Elas escaparam da destruição, mas elas trouxeram a moral sodomita dentro da sua alma. Isso marcou profundamente a vida desse homem. Nosso ponto aqui, meus irmãos, é bem claro. É dizer que cristãos relutantes são desprezados por sua própria família. Eles veem a sua inconsistência. Eles veem que você fala uma coisa, mas você vive outra. Eles são capazes de perceber que você é inconsistente com a fé. Você não é coerente com aquilo que você diz. Você tem uma postura diante do povo de Deus, mas em casa você é outra pessoa. Pais mundanos raramente têm filhos piedosos. Raramente. Quando tem, é pela pura misericórdia de Deus com aquelas crianças, mas eles não têm qualquer referencial de exemplo. Pais que são inconstantes, que são incoerentes na sua vida cristã, eles são desprezados pelos seus próprios entes familiares. Eles olham para você e eles sabem que a sua fé não passa de fachada. Porque ações falam mais do que palavras. Qual foi o terceiro resultado, o terceiro fruto da vida desse homem? Ele não deixou evidências quando morreu. A única coisa boa que aconteceu em toda essa história aqui foi uma súplica que ele fez a Deus por uma cidadezinha chamada Zoar. E aí Deus misericordiosamente poupou aquele povo. Mas, meus irmãos, tudo o que aconteceu na saída dele de Sodoma, esse relato terrível dele com as suas filhas, todas essas coisas mostram o tamanho da degradação que a fé desse homem chegou. Nós não sabemos qual foi o resultado final da sua vida. Nós não sabemos se ele se encontrou com Abraão, se ele se arrependeu dos seus pecados. É interessante que normalmente a Bíblia informa a respeito dos últimos dias dos grandes homens de Deus, mas a Escritura se cala quando diz respeito a Ló. Eu fico imaginando como deve ter sido o seu leito de morte. Como deve ter sido triste o dia da sua partida. Ele olhando para suas filhas, ele olhando para os seus netos filhos, eu não sei nem a designação que seria para esse negócio. Mas deve ter sido muito triste o dia que esse homem faleceu. Cristãos relutantes colhem o que plantam. Chegam até o céu? Chegam, porque a salvação é sempre pela graça de Deus. Mas usando a linguagem do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3,15, são aqueles salvos como que através do fogo. Eles chegam. Considere bem o que está sendo dito, eu não gostaria de ser mal interpretado por vocês. Eu não estou dizendo que a relevância de um cristão, de um servo, de uma serva de Deus é demonstrada pelo número de conversões. Noé pregou 120 anos e ninguém se converteu. Eu também não estou dizendo que uma pessoa piedosa terá todos os seus filhos crentes. Nós sabemos e vimos muitos exemplos na Bíblia hoje pela manhã que isso não é verdade. O que eu estou tentando demonstrar para vocês aqui é que há uma conexão muito clara entre as escolhas que esse homem fez quando ele ainda era jovem, a sua relutância em servir, em andar com Deus, e o fato de que ele se tornou inútil, tanto para a sua família, como para as pessoas que estavam ao seu redor. Meus irmãos, começando a caminhar para as nossas conclusões, eu queria dizer para vocês que nós estamos vivendo uma época em que a religião de Ló é abundante. Muitos cristãos relutantes. Muitas pessoas que sabem o que devem fazer e não fazem. Muitas pessoas que já foram admoestadas pela palavra, pelo próprio Espírito Santo dentro do seu coração, às vezes por amigos cristãos, sabem o que devem ser feito e não fazem. A fé dessas pessoas pode ser resumida em vir à igreja, cantar, participar da pregação, como ouvinte, mas se você tirar essas coisas, pouco sobra de uma fé genuinamente madura no Senhor.
E eu quero te lembrar que ser um servo, ser uma serva de Deus, ser um discípulo de Cristo, vai muito além dessas coisas externas. Envolve você ter mente espiritual, você viver como estrangeiro, você ser diferente nas suas conversas, no uso do tempo, no trato do seu entretenimento, na sua maneira de vestir. Significa você ser fervoroso em oração, humilde, altruísta, manso, fácil de agradar, medo de pecar. Essas coisas precisam estar no seu coração para que você tenha vida frutífera diante do Senhor. E que se você não está vivendo isso, você precisa lamentar profundamente diante de Deus e clamar para que Ele produza em você esse tipo de caráter. Porque você está vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida. A única vida que vale a pena ser vivida nesse mundo é a vida na presença do Senhor. Eu quero falar com você que é pai, você que tem filhos. Eu quero te lembrar que a sua relutância, a sua inconsistência, a sua demora, a sua procrastinação em servir ao Senhor pode ser a desgraça da sua família. Veja o exemplo desse homem. Suas filhas, sua esposa, seus genros. Lembre-se que se Deus é pequeno na sua vida, Ele também vai ser pequeno na vida dos seus filhos. Os nossos filhos aprendem o quanto Deus é grande, poderoso, tremendo, importante, relevante, quando eles olham para a nossa vida e veem que nós tratamos Deus assim. Se Deus para nós é um assunto apenas de final de semana, de colocar uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja, e no restante da semana vivemos como se Deus não existisse, nossos filhos vão entender que a fé cristã é assim. A fé cristã é apenas uma parte da sua vida. A fé cristã não é o todo da sua vida de onde todas as outras partes fluem. Então, lembre-se disso. Muito mais do que saúde, desenvolvimento intelectual, carreira dos seus filhos, se preocupe com a alma dos seus filhos. Eles amam ao Senhor. Eles temem ao Senhor. Eles têm a sua própria fé. Eles têm a sua própria devoção. Eles buscam ao Senhor por eles mesmos. Muito mais do que presentes, roupa de marca, computador moderno. Seu filho precisa da sua presença. Presentes não substituem presença. Ensine a sua família a amar o Senhor. Para que você não a perca. Para que você não carregue um peso nas costas. Para que o dia da sua partida desse mundo não seja um dia triste. Você que é jovem, quero falar com você também. Jovem, a sua relutância, a sua falta de compromisso com Deus, nos seus dias, nos dias da sua juventude, podem trazer frutos amargos para a sua velhice. O grande pregador batista Spurgeon dizia isso. Os pecados da juventude são as dores da velhice. Veja o exemplo desse homem. Quando foi que ele decidiu seguir a vida como os mundanos seguem? Quando foi que ele decidiu pensar a sua vida apenas em termos econômicos, sociais? Quando foi que ele decidiu negligenciar a sua alma para ganhar mais dinheiro, ter poder e influência, ser popular? Quando ele era jovem. Ele era novo. Eu estou te falando isso para te lembrar essa verdade, esse princípio bíblico. Não é cedo demais para você se comprometer com Deus. Você não deve cair no engodo do diabo de que você pode levar a sua vida cristã empurrando com a barriga, que quando você chegar mais para frente, você casar, você ter uma vida equilibrada, você vai andar com Deus. Isso é mentira. O pecado cauteriza você. O pecado, ele vai dominando todas as áreas da sua vida. Você se torna escravo, amarrado a ele. Você não consegue se libertar disso. É uma tolice você pensar que o tempo longe de Deus vai fazer você uma pessoa fiel no futuro. Isso é mentira. Afaste-se da convivência dos mundanos.
Não viva na roda dos escarnecedores, interagindo com piadas, com conversas imorais, interagindo com rede social, com conversas que não edificam, que não fazem bem para você. Fuja disso, desligue o computador, saia de rede social, escolha bem os seus amigos, busque amigos piedosos, que podem ajudar você a crescer na fé. Fuja dos mundanos, porque isso pode cobrar um preço muito caro seu no futuro. Eu estou falando isso com você, jovem, e no meu coração eu estou clamando a Deus que o Espírito Santo faça essa verdade chegar no seu coração, porque é muito triste percebemos e assistimos como pastores a vida de jovens promissores destruídas por conta de pecados grosseiros, ou às vezes levando uma vida espiritual medíocre, quando poderiam desfrutar tanto do Senhor. Então considere o exemplo desse homem. Seja sábio. Por fim, eu quero falar com você que é esposa. Irmã, tome cuidado para que o seu coração não se torne endurecido como o coração da esposa de Ló. A esposa de Ló merecia uma pregação só para ela, porque ela é uma das personagens mais intrigantes do Antigo Testamento, na minha percepção. É uma mulher que conheceu o Deus verdadeiro. Ela conviveu com Abraão. Quando Abraão teve contatos com o Senhor e o Senhor fez aquelas promessas maravilhosas a Abraão, a mulher de Ló estava lá. Ela interagiu com aquilo. É uma mulher que recebeu anjos na sua própria casa. Mas uma mulher que tinha apenas uma capa de fé. Ela nunca teve um relacionamento com Deus verdadeiro, entre ela e o Senhor. Ela vivia meio que debaixo da fé do seu marido. Isso é uma coisa para você pensar, irmã. Você precisa ter a sua própria fé. Você precisa ter a sua própria devoção. Você precisa ter a sua própria comunhão com Deus, a sua própria leitura bíblica, a sua própria dinâmica de relação com o Pai. Você não pode simplesmente viver uma vida em que você se acomodou, você entrou na forma da família cristã, você se adaptou a isso e se sai muito bem. Deus requer mais do que isso. Deus quer que você tenha a sua própria espiritualidade. Deus quer que você tenha a sua própria fé, uma fé crescente, uma fé madura. Cuidado, irmã, para que o seu coração não permaneça em Sodoma, mesmo quando você está no meio do povo de Deus. Meus irmãos, as pessoas mais endurecidas que existem nesse mundo não são os ateus. As pessoas mais endurecidas que existem são aquelas pessoas que têm uma convivência estéril com as coisas espirituais. São aquelas pessoas que estão diariamente diante da verdade de Deus, mas elas não se relacionam com a verdade de Deus a partir do coração. É apenas superficialidade. E aquilo que deveria conduzir você, despertar você, levar você para perto do Senhor, acaba se tornando algo vazio, infrutífero, sem vida, porque o seu coração já está morto para a verdade de Deus. Então pense nisso, irmã. Tenha a sua própria devoção. Tem a sua própria fé. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar essa noite lembrando a vocês que nós estamos vivendo um momento muito singular na história do nosso mundo. E uma das coisas que mais precisamos na nossa geração são que os servos e as servas de Deus parem de ser relutantes, divididos. Que nós nos assumamos como povo de Deus, como servos de Deus, como servas de Deus, que nós nos coloquemos diante desse mundo, que nós vivamos o Evangelho com todas as suas dimensões, que nós percamos o medo de assumir quem nós somos, qual é a nossa origem, qual é a nossa cidade, quem é o nosso Deus. Nosso mundo, irmãos, precisa disso. Com isso nós vamos ter o testemunho do Espírito Santo no nosso coração, poderosamente falando para nós todos os dias que, embora fracos e pecadores, nós somos filhos e filhas de Deus. Nós vamos ter certeza de salvação na hora do leito da morte.
Nós vamos deixar um legado para os nossos filhos, para a nossa família, para o nosso cônjuge. Nós vamos impactar a nossa geração. Nós precisamos disso. Talvez você chegou aqui hoje à noite e você tem sido relutante em servir a Deus. Ao ouvir essas palavras, você disse: é comigo. Eu sou um irmão, uma irmã de Ló. E eu quero te lembrar: venha Jesus Cristo. Venha Jesus Cristo essa noite. Há esperança para você em Jesus. Há avivamento, fé madura em Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o médico dos médicos. Ele é capaz de curar o seu coração duro. Ele é capaz de fazer o seu coração voltar a ser terno para as coisas espirituais. Você voltar a ter prazer nas coisas de Deus. Foi Jesus quem reanimou Pedro. Foi Jesus que levantou Pedro e fez dele uma coluna da igreja, mesmo depois dele ter traído o Senhor Jesus. Então deixe a sua relutância e se dobre diante de Jesus Cristo. Clame a Ele essa noite dizendo: Jesus, eu quero ser renovado. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero viver como teu servo, eu quero viver como tua serva, eu quero assumir dentro do meu lar a postura de viver o Evangelho. E por fim, se preocupe com as almas dos outros. Talvez enquanto você ouvia essas palavras, Deus trouxe alguém à sua mente. Tem uma pessoa que eu amo que está vivendo assim. E se o Espírito Santo de Deus trouxe isso à sua mente, vai até essa pessoa, exorta ela, fala com ela, chama ela, vamos orar, vamos ler a Bíblia juntos, vamos buscar o Senhor. Nós precisamos de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, você se esqueceu de Ló? Veja o exemplo dele. Nós precisamos disso, irmãos. Eu quero fechar essa mensagem dizendo para vocês que essa é a única vida que vale a pena ser vivida. Se não for essa vida, seria muito melhor que o Senhor nos levasse daqui, nos levasse para casa. Essa é a única vida que vale a pena ser vivida nesse mundo. Então que Deus nos abençoe e que nós deixemos de ser relutantes em servir o nosso Deus. Amém. Vamos todos juntos orar nesse momento e vamos pedir a graça do Senhor Jesus. Ó Deus, nós agradecemos por Tua palavra. Nós louvamos porque o Senhor nos deu a Sagrada Escritura para a nossa instrução. E nós podemos aprender, Senhor, até mesmo diante de exemplos tristes. Nós te louvamos porque o Teu Santo Espírito traz ao nosso coração a Sagrada Escritura. E nós estamos aqui, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Tua compaixão, pedindo, Senhor, que o Teu Santo Espírito visite o nosso coração essa noite, dando-nos um coração de carne, tirando de nós o coração de pedra, dando-nos um coração terno, um coração sensível, um coração pronto para amar Jesus, para amar o Evangelho, para se apegar a Deus. Senhor, nos ajude a viver com a mentalidade de peregrinos, a nos portar como pessoas que estão no meio de uma grande guerra espiritual, caminhando em um deserto, em direção a Canaã celestial. Nos ajuda, Senhor, dá-nos esse senso de urgência. Desperta, Senhor, aquelas pessoas que estão adormecidas, aquelas pessoas que não estão vivendo à altura da dignidade do Evangelho, que estão envergonhando o Teu nome, através das conversas, ações, pensamentos, através da própria relutância. Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos. Não permita que os nossos filhos venham ser prejudicados por conta de nossa negligência. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos cônjuges, para que não tenham uma fé de fachada, uma casca de piedade. Tem misericórdia, Senhor, nós precisamos de Ti. Pedimos que o Senhor desperte a Tua igreja, desperte o Teu povo, desperte a nossa nação. Visita o nosso país com avivamento, com despertamento espiritual, para que todos nós nos coloquemos, nos posicionemos como pessoas do Senhor, como pessoas do Teu reino, como pessoas da Nova Jerusalém,
e que nós abandonemos de vez a cultura, o modo de pensar dos sodomitas. Tem misericórdia de nós. É a nossa oração a Ti essa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém.